Durante anos, sua esposa foi criada para ser uma pessoa, enquanto você foi criado para ser outra, totalmente diferente. Cada um de vocês teve um passado diferente que ajudou a moldar o que vocês são hoje. Por isso, quando vocês se unem em um certo ponto de suas vidas, precisam se lembrar da importância de todos esses anos anteriores. Todos esses anos de experiência fizeram diferença no que seu cônjuge é hoje e você precisa ter consciência disso para entendê-lo. Você precisa entender a importância do passado. Ouçam essa história, que ilustra bem o que eu estou falando. Se as pessoas que conheceram o pastor Dick Woodward, nosso professor, isso mesmo, que escreve esses maravilhosos estudos. Se as pessoas que conheceram o pastor Dick Woodward e a sua esposa nos anos 60 hoje os reencontrassem, depois de mais de 30 anos, esperariam vê-la sobre uma cadeira de rodas. A senhora Jane era uma pessoa muito doente no final dos anos 60. Um dia, o pastor Dick Woodward voltou para casa e a encontrou muito mal. Foi a primeira vez que ele a viu daquele jeito. Ela estava com febre e suas juntas estavam inchadas. Era um quadro impressionante. Sabe o que ele fez? Ficou com muita raiva, ficou deprimido ao mesmo tempo. Estava quase chutando as paredes. A sua reação foi se desligar daquela situação. Era tudo o que ela precisava, né? Que marido companheiro ele foi, hein? Bom, mais tarde, ajudou muito ela a saber do seu passado, o passado de Dick, para compreender por que ele agiu daquela forma durante a sua doença. E nem foi preciso de um psicólogo para descobrir o porquê. Quando o pastor Dick Woodward era pequeno, sua mãe ficou muito doente. Eles eram em 11 filhos. Ela passou toda a gravidez do caçula na cama, e logo depois que seu último filho nasceu, ela ficou mais doente. Ela estava com câncer no cólon. Depois de uma cirurgia e de 2 anos lutando contra a doença, o Senhor levou a mãe de Dick Woodward. Foi um período muito difícil para toda a família. O pequeno Dick via seu pai cuidar de uma casa cheia de crianças e de uma mulher doente e trabalhar em 2 empregos. Para sustentar a família, durante o dia ele entregava correspondência e à noite era motorista de táxi. E no final, ele ainda a perdeu. Quando a esposa de Dick adoeceu, ele construiu a ideia de que é isso que as mulheres fazem, ficam doentes e nos abandonam com um monte de filhos. Nessa época, eles tinham 4 filhos, 3 deles com a idade inferior a 3 anos, sendo que 2 usavam fraldas. E quando chegava à noite em casa, lá estava ela. Ele ficou com muita raiva e deprimido. Foi preciso retroceder um pouco no seu passado para entender o seu comportamento em uma fase difícil para os 2. Depois ele reagiu e pensou: acorda, homem! Essa não é sua mãe, é sua esposa, e ela precisa de você. Foram vários anos de lutas durante os quais Deus o fez crescer muito, principalmente espiritualmente. Você percebe por que era importante que ela entendesse a importância do passado de Dick? Ela poderia até ter entrado com pedido de divórcio. Ela estava doente com 5 filhos e tudo o que ele fazia era chutar a parede. Era caso de divórcio, não era? É extremamente importante reconhecer a importância do passado na vida do seu cônjuge para entender as atitudes dele hoje e poder viver bem com ele. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.